eu sou enfermeira da Evolui e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a próstata, o câncer de próstata, suas causas e tratamento. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a próstata. Doenças relacionadas a ela pode aparecer em qualquer fase da vida, sendo as principais o câncer de próstata, a prostatite, a hiperplasia benigna da próstata e, no entanto, o câncer da próstata é mais comum em homens com mais de 50 anos de idade. Por isso, a importância de fazer os exames regularmente, principalmente a partir dessa idade, para identificar precocemente o surgimento do câncer. Vou falar um pouquinho aonde a próstata é localizada. Ela está localizada entre a bexiga e a pelvis do homem. Entretanto, ela está à frente do reto, que é a porção final do intestino. Por isso, é possível sentir a próstata através do exame de toque. Vou falar um pouquinho também para que serve a próstata. É uma pequena glândula do tamanho de uma noz, igual está mostrando na imagem. Ela é uma glândula localizada entre a bexiga e a pelvis do homem. Sua função no organismo é produzir parte do líquido que forma o esperma, ajudando a alimentar e proteger os espermatozoides. Agora vamos falar um pouquinho sobre o câncer de próstata. É comum em homens com mais de 50 anos, mas também pode aparecer mais cedo, principalmente se tem histórico na família desta doença. Surge quando as células da próstata passam a se dividir e se multiplicar de forma desordenada, levando à formação de um tumor. Alguns desses tumores crescem rápido, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar até a morte. Hiperplasia benigna da próstata, também conhecida como próstata crescida ou inflamada. É o aumento do tamanho da próstata, mas sem a presença de câncer. É comum que muitos homens apresentem este problema em algum momento da vida, pois ocorre um aumento natural da próstata com o passar da idade. Como o nome mesmo diz, é hiperplasia benigna, não é um câncer, é só o aumento da próstata. Vamos falar da prostatite, que são bactérias na próstata. É uma infecção na próstata, geralmente causada por infecção de vírus ou bactérias, podendo surgir depois de uma infecção urinária ou outra infecção do tipo. Essa prostatite, que são as bactérias, ela tem cura e o tratamento dela, na maioria das vezes, é mais medicamentoso. Estágios do câncer de próstata. No câncer de próstata, nós temos 4 estágios. O primeiro estágio são tumores pequenos e não se encontram fora da próstata. O nível de PSA é baixo. Eles geralmente crescem muito lentamente e não provocam quaisquer sintomas ou outros problemas de saúde. Então, estágio 1 é o começo do câncer de próstata. E, infelizmente, não é tão fácil de ser detectado logo no começo, pois se você não for ao médico regularmente, fica mais difícil ainda. No estágio 2, estão contidos na glândula prostática, mas são maiores. Tem maiores níveis de PSA
são maiores do que os tumores do estágio 1. Em comparação, que não são tratados com cirurgia ou radioterapia. São propensos a eventualmente se disseminar além da próstata e provoca sintomas. Então, do estágio 2, eles são bem maiores do que do estágio 1. Então, eles são propensos a já começar a ter aqueles sintomas do câncer de próstata. O estágio 3. Esses tumores crescem fora da glândula prostática, mas não atingiram a bexiga ou o reto. Não se disseminaram para os linfonodos ou outros órgãos. Esses tumores têm maior probabilidade de voltar depois do tratamento. Então, o estágio 3, quando o tumor já está bem maior do que o estágio 2, a probabilidade deles de voltar após o tratamento é muito grande. Enfim, o estágio 4. O tumor em estágio 4 já se disseminou para as áreas próximas, como a bexiga ou o reto, para os linfonodos próximos ou para órgãos distantes, como os ossos. A maioria dos tumores em estágio 4 não é mais curável, mas pode ser tratado. Então, o melhor a ser descoberto é no estágio 1. Mas mesmo que você esteja no estágio 4 do câncer de próstata, não precisa entrar em desespero. Para isso tudo tem todo o tratamento que vai ser explicado nos slides a seguir. Exames que avaliam a próstata. Nos exames que avaliam a próstata, nós temos o PSA, que é o antígeno prostático específico, e é usado principalmente para pesquisar o câncer de próstata em homens assintomáticos. E também um dos primeiros exames realizado em homens que apresentam sintomas que podem ser causados pelo câncer de próstata. O PSA também pode ser útil após o diagnóstico do câncer de próstata para monitoramento. Então, se você não tem o câncer de próstata ou se você já tem, o médico vai te passar o PSA. Esse exame é feito em todo o tratamento do câncer, sem ter câncer, quando está no tratamento e depois que você já teve o câncer também. Os médicos costumam pedir esse exame de 6 em 6 meses para maiores de 50 anos e de pelo menos uma vez ao ano para homens com menos de 50 anos. Um exame que é tão vergonhoso para homens que têm um certo medo de fazer esse exame é o exame de toque, que é um exame indolor, ele é rápido e é uma das formas mais eficientes de se diagnosticar o câncer de próstata. Normalmente é feito em conjunto com o PSA. No exame do toque, um médico urologista insere o dedo indicador diretamente lubrificado e protegido por uma luva de látex no ânus do paciente. Com isso, ele vai, pelo toque, sentir a sua próstata, se ela está alterada, como que está, se ela está rígida. Então, só nesse exame que consegue ter essa proximidade com a próstata. Temos também o exame de urina. Um deles é a medição do jato de urina, que é a fluxometria, que é um exame feito pelo médico para avaliar a força do jato e a quantidade de urina em cada micção, pois quando ocorrem alterações na próstata, o jato fica mais lento e fraco. Entre os exames de urina também, temos o exame de urina de laboratório. O urologista pode indicar para avaliar a presença de sangue ou micro-organismos que podem estar presentes em casos de infecção urinária. Entre eles também temos o ultrassom ou a ecografia da próstata, que são feitas para avaliar o tamanho desta glândula e identificar alterações na sua estrutura. Temos também a biópsia,
que é feita uma retirada, um pequeno pedaço da próstata, para confirmar o diagnóstico de alterações da próstata. Os tratamentos do câncer de próstata. Os tratamentos do câncer de próstata, temos a conduta expectante, temos a cirurgia, que é a prostatectomia radical, que é a cirurgia que visa a curar o câncer de próstata. Ela é realizada na maioria das vezes se o tumor está contido na glândula. Nessa cirurgia é realizada a retirada de toda a próstata, além de alguns tecidos à sua volta, incluindo as vesículas seminais. Entre os tratamentos também temos a radioterapia. O tratamento utiliza radiações ionizantes para destruir ou inibir o crescimento das células cancerosas que formam um tumor. Existem dois tipos de radioterapia: a externa, que é focada sobre a glândula da próstata a partir de uma fonte de radiação, e temos a bracterapia, que utiliza pequenas sementes radioativas que são colocadas diretamente na próstata e geralmente utilizada em homens com câncer de próstata em estágio inicial. Temos também a criocirurgia, que é denominada crioterapia e é utilizada para tratar por congelamento o câncer de próstata localizado. Temos também hormonioterapia, que é denominado terapia de privação de andrógeno ou terapia de supressão androgênica. Tem o objetivo de reduzir o nível de hormônios masculinos, os andrógenos no corpo. Entre elas também temos a quimioterapia, que é o tratamento com medicamentos para destruir o câncer, administrado por via intravenosa ou por via oral. Temos também as vacinas. A vacina contra o câncer, ao contrário das vacinas tradicionais, que aumentam o sistema imunológico para que ataque as células cancerígenas do câncer de próstata no organismo, a vacina é causada para tratar o câncer de próstata avançado, que não está respondendo à hormonioterapia. Essa vacina é produzida individualmente, não sendo elaborada em massa. Para a produção dessa vacina, células brancas são retiradas do sangue do paciente e expostas a uma proteína. Essa vacina é a Sipuleucel-T. Temos também a terapia-alvo. A terapia-alvo ataca o funcionamento interno das células cancerosas, a programação que as torna diferentes das células normais e saudáveis. Conduta expectante e vigilância ativa do câncer de próstata. A conduta expectante algumas vezes é utilizado para descrever um acompanhamento intensivo, o que pode significar menos exames dependendo das alterações nos sintomas, para decidir se o tratamento é necessário ou não. A vigilância ativa, o paciente é acompanhado de perto, fazendo exames regulares de PSA e exames de toque retal a cada 6 meses para verificar a evolução da doença. Vivendo com câncer de próstata. Para a maioria dos homens com câncer de próstata, o tratamento pode destruir o câncer, remover ou até chegar ao fim da remoção ou da destruição do câncer de próstata. É muito estressante. Em outros pacientes, o câncer pode não se disseminar completamente. Então, a vida após o câncer de próstata significa voltar a algumas coisas familiares e também a fazer novas escolhas. Entre as escolhas estão as consultas de acompanhamento. Quando o tratamento termina, os médicos visam acompanhá-lo de perto por alguns anos,
Por isso é importante comparecer a todas as consultas. Diminuir o risco da recidiva, permanecer tão saudável quanto possível é mais importante do que nunca após o tratamento. Atividade física. Após o tratamento, se exercitar regularmente diminui o risco de morrer até mesmo por outros tipos de câncer. A atividade física é essencial. Manter o peso saudável. Homens com excesso de peso ou obesos tendem a ter pior diagnóstico. Parar de fumar. Evitar os riscos de um novo câncer e aumentar a expectativa de vida. Suporte emocional. Algo que ajuda muito os pacientes com câncer de próstata é o apoio e a força que ele recebe. Sexualidade. Geralmente pode afetar o desejo sexual, mas nada que uma boa conversa não entenda. As novidades no tratamento. Novidades no tratamento do câncer de próstata vêm evoluindo cada vez mais como em qualquer outro tratamento. As novas técnicas de cirurgia estão sendo aprimoradas cada vez mais, porque é um exame muito delicado, é uma patologia muito delicada, então com isso, cada vez mais as técnicas estão se evoluindo. Uma nova abordagem é medir o fluxo de sangue dentro da glândula, usando o ecodoppler colorido, que é um exame de imagem. E a prevenção continua. Cada vez mais eles estão procurando os alimentos que podem levar ao menor risco de câncer. Então, hoje em dia, médicos, cientistas estão tudo junto com a prevenção, que em relação a procurar alimentos que venham a prevenir o câncer de próstata. Novembro Azul, mês de conscientização. Foi escolhido como mês oficial de conscientização sobre o câncer de próstata, pois 17/11 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Mas lembre, não somente em novembro, mas sempre tem que ter o cuidado com a próstata. Mas nesse mês é onde as campanhas estão cada vez mais, tem campanha na televisão, rádio, outdoor. Então, novembro ele foi escolhido como Novembro Azul pelo fato do dia 17/11 ser o dia de combate ao câncer de próstata, e azul que foi escolhida como a cor do câncer de próstata. O olhar de uma esposa sobre o câncer. Com o apoio da esposa, o marido ele consegue sim fazer os exames regulares, ele consegue entender que o câncer não é um bicho de 7 cabeças, como já foi, como quem tem o câncer se preocupa tanto, mas com o apoio da mulher, principalmente na área da sexualidade, é muito grande, pois quando o homem tem o câncer de próstata, ele afeta bastante o desejo sexual. Então, a mulher em si, ela tem um olhar materno perante a certas situações. Vários relatos de esposas que tiveram um marido com câncer de próstata fala que naquele momento da descoberta do câncer de próstata, ela se sentia mais uma mãe do que uma esposa, pois a relação materna era bem maior. Então, se você é esposa e seu marido tem, ou ele já está na época de fazer os exames, vamos tentar orientá-lo, mostrar para ele que não é um bicho de 7 cabeças, não é vergonha fazer o exame do toque. Se o seu esposo tem o câncer de próstata, vamos tentar entender um pouquinho sobre a área da sexualidade, que não é nada fácil para um homem nesse momento. E como foi falado nos slides, a próstata, o câncer de próstata ou as doenças que acometem a próstata, todas têm cura, têm tratamento. Então, hoje em dia, está menos aquele preconceito do toque, dos exames de próstata, até porque mesmo hoje tem o exame de PSA, que é o exame de sangue que é recomendado para a maioria dos pacientes. Então,
Você homem que tem aquele preconceito em relação ao toque, é um exame normal, é indolor, é feito por um médico especialista. Então, é um exame muito eficaz, é um dos exames mais eficazes no tratamento do câncer de próstata, que é um dos exames que ele consegue ver, ter a maior precisão no começo dos estágios do câncer, que tem aquele tratamento. Então, vamos cuidar um pouquinho da saúde. Você que tem menos de 50 anos, vamos pelo menos uma vez por ano fazer o exame de PSA e no urologista. Você que é maior de 50 anos, vamos de 6 em 6 meses fazer o exame de PSA, procurar um urologista para fazer todos os exames certinhos e com isso ter um tratamento eficaz ou até mesmo evitar o câncer de próstata e outras patologias também que acometem a próstata, tá ok? Então vamos lá, vamos se tratar, vamos parar com o preconceito e vamos se cuidar, você homem também, ok?